Louvado seja Deus. Quero agradecer ao apóstolo Isabel, ao apóstolo Adson, mais uma vez pela oportunidade e confiança de estarmos aqui trazendo a palavra de Deus. Pastor Mourinho, homem de Deus, cheio do Espírito, e todo o ministério da Manancial. Aqueles que estão nos assistindo também pelas redes sociais, a paz do Senhor. Eu creio que Deus tem uma palavra para o teu coração na noite de hoje. A palavra de hoje foi confirmada em todos os louvores. Amém? Isso é muito importante. Mesmo sentados, abramos as nossas Bíblias. Carta aos Gálatas, capítulo 4. Versículo 4. Que diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido da lei. Amém? Amados, temos dois textos na Bíblia que falam sobre a plenitude dos tempos. Um é este que eu li, Gálatas 4:4 e Efésios 1:10. Mas o que significa a plenitude dos tempos? A plenitude dos tempos é o ápice dos tempos. 3 nações contribuíram para a chegada da plenitude dos tempos. A nação de Israel, porque eles foram os detentores da mensagem de Deus. Eles foram os receptores da revelação de Deus que viria o Messias, que o Filho de Deus viria sobre a terra. O Império Grego, através de Alexandre o Grande, durante 10 anos da sua liderança sobre o Império Grego, ele difundiu a língua e o idioma grego para todas as nações que eram conquistadas por ele. O Império Romano, através da Pax Romana, que era uma forma de estabelecer a ordem, a paz romana sobre os povos conquistados. Os romanos foram os construtores das estradas, as estradas que ligavam as cidades e as províncias. Ou seja, agora o mundo tinha uma mensagem de que viria o Messias. O mundo falava o mesmo idioma, portanto teria mais acesso a esta mensagem. E o mundo estava ligado através das estradas, manifestando assim o que foi escrito pelo apóstolo Paulo, a plenitude dos tempos. E como foi essa manifestação? A palavra de Deus diz que o anjo Gabriel foi enviado a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ele estava, ele disse: salve, agraciada, porque o Senhor é contigo. Maria, não temas, o Senhor é contigo. Eis que o teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e colocarás o nome dele de Jesus. Estando Maria grávida, não através de uma relação íntima com o homem, mas pela mão de Deus e pelo poder do Espírito Santo, manifesta o que é discutido por estudiosos e teólogos, chamada de união hipostática, também conhecida como a união mística ou dupla natureza de Cristo. A doutrina clássica da cristologia que afirma que Jesus Cristo tinha 2 naturezas, sendo homem e Deus ao mesmo tempo. A gnose de Cristo, o esvaziamento do nosso Senhor Jesus, a renúncia de Jesus. Renúncia no original significa abandonar aquilo que você ama, afastar daquilo que faz parte de você. Jesus renunciou o seu trono por um breve momento de tempo. Jesus renunciou à glória dos céus. Jesus renunciou os seus atributos. Jesus renunciou os louvores dos serafins
continuamente dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele se fez homem por mim e por você, sujeitou ser gerado em um ventre materno, em um útero materno, sujeitou ao nascimento virginal. Ele sujeitou nascer num lugar não apropriado, num estábulo, colocado numa manjedoura. Quem não sabe, a manjedoura era uma caixa de madeira onde os animais se alimentavam. Entenda nesta noite: o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Emanuel, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Santo de Israel, o Cordeiro de Deus, o sol da justiça, o pão vivo que desceu do céu, o Logos, o Verbo, ou seja, a palavra em movimento, o leão da tribo de Judá, nasceu num estábulo, não nasceu dentro de um palácio, não nasceu numa mansão ou num hotel 5 estrelas, não, dentro de um estábulo. E nesse estábulo ele recebeu a visita de reis magos, e eles trouxeram 3 presentes para Jesus. O ouro significa que Jesus era rei, porque o ouro simboliza realeza, é símbolo de reis. Naquele momento os reis magos estavam dizendo: esse menino que acabou de nascer, ele nasceu para ser rei e para reinar sobre todos nós. O incenso, símbolo de adoração. Os magos estavam dizendo: esse menino que acabou de nascer, ele nasceu para ser adorado por todos nós. E a mirra, que o seu conteúdo era amargo, mas exalava um perfume gostoso de se sentir, revelando um amargo da cruz. Mas após a cruz, ele ia exalar o perfume da salvação. Decovalai. Jesus viveu integralmente na condição humana, sem jamais valer daquilo que era inato dele, conforme eu te falei, algo que pertencia a ele, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência. Ele não usou do que era inato. Jesus a todo momento foi dependente do Espírito Santo. Verdadeiramente o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Nele estava a vida era a luz dos homens. Conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornastes rico. Que graça maravilhosa! Do céu à terra, da glória à vergonha, de Senhor a servo. Os evangelhos esconde um pouco da infância de Jesus, talvez por não ter tanta importância assim, mas a infância de Jesus se deu na pobre e miserável Nazaré. Nazaré tinha cerca de 100 famílias, 300 habitantes aproximadamente. A infância de Jesus foi a infância de todo garoto judeu. Aos 5 anos de idade ele entrava num círculo de vida e começava a estudar os 5 primeiros livros da Bíblia. Aos 10 anos de idade, todos os livros tinham que estar decorados. Estando decorados, entrava num novo círculo de vida e começava a estudar os livros históricos, proféticos e poéticos. Aos 14 anos de idade, eles entravam em um novo círculo de vida. Eles tinham que decidir se estudariam aos pés de um mestre ou seguiria o ofício dos seus pais. Como Jesus não tinha um mestre à sua altura, ele decidiu seguir o ofício do seu pai. Os garotos que decidiam estudar aos pés de um mestre continuavam estudando todos os outros livros do Antigo Testamento, até se tornar um mestre, até se tornar um rabino.
se tornando um rabino, seu futuro estava garantido. Ao completar 30 anos de idade, Jesus vai até o Jordão, aonde estava João o Batista. E ao chegar onde estava João, ele olhou para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus olhou para João e falou: João, eu vim para ser batizado. E João falou: Senhor, eu não sou digno de nem desatar a sandália dos teus pés. Mas João, é necessário que se cumpra a justiça divina. Jesus desce as águas, e ao descer as águas e sair das águas, uma forma corpórea de uma pomba desceu sobre Jesus. Não foi uma águia, não foi um gavião, mas foi uma pomba. A pomba era símbolo de pobreza, porque era um sacrifício trazido pelos pobres. Jesus estava dizendo: esse espírito não vai descer de uma maneira, ou vai escolher pessoas para que desça sobre elas. Não, vai descer sobre todas as pessoas, principalmente aquelas que são humildes, são simples. E neste momento da história, Jesus também traz uma revelação dizendo que o Espírito Santo não desceria mais de uma maneira limitada. Entenda isso nesta noite, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo descia sobre 3 classes de pessoas: reis, sacerdotes e profetas. Descia, realizava os propósitos de Deus e subia novamente para Deus. O Espírito Santo não vivia no homem 24 horas. Ele descia de uma maneira limitada, realizava os propósitos e voltava para Deus novamente. Quando Jesus sai das águas, a forma corpórea de uma pomba desce sobre ele. Ele estava dizendo que o Espírito Santo agora não desceria mais de uma maneira limitada, mas na sua plenitude, no seu poder completo. Era isso que Jesus estava dizendo neste momento. E a palavra de Deus diz que ao sair das águas, ele recebe esta plenitude, e pelo mesmo Espírito, ele é levado para o deserto, para ser tentado por Satanás. E chegando no deserto, 40 dias, 40 noites, Jesus sem comer, ele ficou. E neste momento o inimigo das nossas almas foi até Jesus para tentar Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus usa a própria palavra de Deus dizendo: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da minha boca. Então o diabo colocou ele num pináculo do templo e disse: lança-te abaixo, porque está escrito que ele dará ordem aos seus anjos para que te guarde, para que segure pelas suas mãos. Jesus usa novamente a palavra dizendo: não tentará o Senhor teu Deus. Ele é transportado para um alto monte, e o inimigo das nossas almas mostra todas as glórias dos reinos para Jesus e fala: se me adorares, eu te darei a glória dos reinos. Entenda nesta noite, o inimigo das nossas almas tinha força nesta tentação. Ele veio verdadeiramente contra Jesus para matar, roubar e destruir o que estava sobre Jesus, os planos divinos. Ele tinha legalidade. Como assim, pastor? Ele tinha total força e poder e legalidade na tentação. Quando ele fala: todos os reinos foi dado a ele mesmo, quando Adão pecou lá no jardim, porque Adão era o governante de toda a terra. Adão, dominais sobre a terra, sobre as aves do céu, os peixes dos mares, aquelas que rastejam sobre a terra. Tu és o governante. Quando ele peca, ele passa esse poder ao inimigo das nossas almas. Quando ele vai até Jesus, ele estava dizendo: foi-me dado, eu tenho legalidade, eu tenho força nesta tentação. Eu vim para te destruir, eu vim para acabar contigo, Jesus. Ele tinha força, mas mais uma vez Jesus usa a palavra de Deus, e com autoridade ele diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás. Ele bate em retirar.
porta. E mais uma vez, Jesus vem trazendo uma revelação. E que revelação é esta, pastor Anderson? Se você quer vencer o inimigo da tua alma, você tem que ser cheio da palavra e cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus venceu o inimigo porque era cheio da palavra, era cheio do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que derrama sobre as nossas vidas, o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito da inteligência, do conselho, o Espírito do conhecimento, o Espírito do temor do Senhor. Esse mesmo Espírito que derrama e semeia e nos dá o entendimento, o discernimento da palavra de Deus. Que palavra é esta, pastor Anderson? Palavra que perdoa, que liberta, que converte, que transforma, que cura, que regenera, purifica, santifica, justifica, ressuscita, edifica, ensina, que é alimento, que é pão, que conduz, que direciona, que preserva, que quebranta. Palavra esta que levanta, comove, que é luz, que é lâmpada, que é fogo, fortaleza. Palavra esta que é força, espada, capacete. Palavra esta que tem poder para destruir todas as fortalezas de Satanás. Só quem é cheio da palavra e cheio do Espírito Santo, levanta suas mãos para o céu, abre a tua boca e glorifica o Senhor. Então os anjos servem a Jesus. Jesus é servido pelos anjos. E Jesus, ouvindo que João estava preso, ele decide voltar para a Galileia, ou ir para a Galileia, porque era chegada a hora de Jesus se revelar como Messias, profetizado por Isaías, como Emanuel, como Deus forte, príncipe da paz. Chegou a hora dele se revelar como profeta, profetizado por Moisés. Então ele vai para a Galileia pelo poder do Espírito Santo, conforme está escrito nos evangelhos. Jesus retorna para a Galileia pelo poder do Espírito Santo, e a sua fama correu por todas as cidades. Muitas curas, sinais, Jesus operou pelo poder do Espírito Santo. Jesus foi totalmente dependente do Espírito. Jesus foi totalmente movido pelo Espírito Santo. Curas, sinais que Jesus operou pelo poder do Espírito Santo. A palavra de Deus diz nos evangelhos que se Jesus se deparou com um leproso que estava vencido, derrotado. Aquela enfermidade havia roubado tudo que aquele homem tinha: a sua saúde, o seu emprego, os seus amigos, o seu trabalho, a dignidade de vida, o seu nome, a sua identidade, o seu RG. Roubou tudo que aquele homem tinha. Mas quando ele se depara com Jesus, cheio do Espírito Santo, ele é curado, ele é liberto. Jesus cura o cego Bartimeu. A palavra de Deus diz que ele ouviu falar de Jesus. Ao ouvir falar de Jesus, que Jesus estava entrando por Jericó, havia muitos alaridos, muitas palavras de exaltação, dizendo: Senhor, Senhor, Mestre, Mestre, Rabi. Ele teve o entendimento, porque ele não somente ouviu, mas parou para escutar. Todo aquele que ouve, para escutar, dá o devido valor, o devido crédito, a devida atenção, e ele tem o entendimento da pessoa de Cristo em sua totalidade. Ele diz: esse homem não é um mestre como outro qualquer, mas ele é o pão vivo que desceu do céu. Este homem não é um profeta como outro qualquer, mas é o profeta profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. E quando ele se levanta,
volta, porque quando nós ouvimos e paramos para escutar, gera em nós mudança de postura, gera em nós atitudes. E quando ele tem atitudes e se depara com Jesus, cheio do Espírito Santo, ele é curado, ele é a sua vida é transformada pelo poder do Espírito. Ei, meu amado, tudo é pelo poder do Espírito, é pela presença do Espírito. Quem sente a presença desse Espírito aqui nesta noite? Jesus cura o servo de um centurião. Aquele homem tinha uma fé que a poucos foi revelada. Ele chegou até Jesus e falou: o meu servo está enfermo. Jesus, ele não é apenas um servo, é como um filho para mim. Só basta uma palavra tua. Mais nada, Jesus, uma palavra, porque eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Mestre, eu sei que tu tens autoridade, porque eu tenho autoridade sobre a minha vida. Eu tenho soldados ao meu comando. Se eu disser vai, ele vai. Se eu disser vem, ele vem. Se eu disser faça, ele faz. Se eu disser serve-me, ele me serve. Eu sei que tu tens autoridade. E Jesus, movido pelo Espírito Santo, ao abrir dos lábios palavras ungidas, poderosas, carregadas de autoridade, de unção, sai dos lábios de Jesus, movido pelo Espírito Santo. E Jesus disse: vai, porque o teu servo é curado, está curado, está curado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Jesus então decide voltar para Nazaré, a cidade ao qual foi criado. Chegando em Nazaré, Jesus entra dentro de uma sinagoga no dia de sábado. E entrando dentro daquela sinagoga, ele se assenta. Jesus é chamado para ler um livro de um profeta maior, chamado Isaías. Jesus pega o rolo, o livro do profeta, e abre o livro. Cai em Isaías 61, que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Todos que estavam ali ficaram admirados com as palavras que saíam dos lábios de Jesus. Jesus se assenta novamente na cadeira e diz, e brada, dizendo: hoje se cumpre as escrituras sagradas. Os sinédrios, os fariseus, todos que estavam ali, muitos queriam matar Jesus, ficaram furiosos, tentaram jogar Jesus num precipício abaixo. Jesus sai de Nazaré corrido para não ser morto e vai para Cafarnaum. Chegando em Cafarnaum, Jesus levanta uma base missionária e fica em Cafarnaum durante 3 anos do seu ministério, operando sinais, prodígios, pelo poder do Espírito Santo, pelo mover do Espírito Santo. Cura Jesus fez. Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Ela disse: se ao menos eu tocar na veste dele, ele não precisa parar para conversar comigo, ele não precisa parar para falar comigo. Se eu ao menos tocar na veste dele, eu serei curada. E diz a palavra que aquela mulher rompeu a multidão, rompeu os obstáculos, as adversidades, toca na orla de Jesus e é curada pelo Jesus cheio do Espírito, cheio da presença. Jesus curou ou ressuscitou a filha de Jairo em Cafarnaum pelo poder do Espírito Santo de Deus. Várias invejas surgiram por conta de várias facções religiosas. Havia 30 facções religiosas na época de Jesus, gerando assim muitos conflitos, controvérsias,
divergências teológicas por causa de Jesus. Jesus curava no sábado, Jesus libertava no sábado. Mas a maior perseguição, irmãos, sofrida por Jesus foi pela cúpula judaica. Era composta por 3 classes: os copistas da lei, aqueles que dominavam a escrita, os anciões, homens de caráter maduro, e os fariseus, que controlavam 60% do quesito religião. Eles não aceitavam o que Jesus estava fazendo, e chamavam Jesus de herege, poderoso agitador. Certa vez chamaram Jesus de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Essa cúpula por muitas vezes tentaram matar Jesus. Lucas 4:28, tentaram matar Jesus. Marcos 14:1, plano para prender e matar Jesus. Mateus 12, conspiração para matar Jesus. João 11:47, o sumo sacerdote e o sinédrio arrumam uma forma de matá-lo, de matar Jesus. A verdade é que todas as vezes que tentaram matar Jesus não conseguiram, porque ainda não era chegada a hora de Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque a inveja, ou a unção que está sobre ti, a unção que está sobre ti traz fama, fama traz perseguição, perseguição traz inveja, zombaria. Foi isso que aconteceu com Jesus. A unção que estava sobre ele trouxe fama, perseguição, inveja, zombaria. Por quê? Porque a unção incomoda, a fama incomoda, o sucesso incomoda muitos irmãos. Amados, por causa da unção que está sobre ti, vão fazer de tudo para te matar, te caluniar, vão te difamar, conspirar contra você, vão torcer pelo teu fracasso, pela tua derrota, vão até dizer ou zombar de ti, dizendo: ei, esse aí não vai chegar a lugar nenhum. Quem é ele para chegar a algum lugar? Zombaram de Jesus, dizendo: ei, zombaram de Jesus, chamando Jesus como um profeta qualquer. Vão zombar do teu português, sabia disso? Que vão zombar do teu português. Como pode ele? Você viu a gramática dele? É tão fraquinha, ele troca o A pelo S, o B pelo R. Como pode? Não é possível. Entenda isso nesta noite. Ei, o reino de Deus nunca precisou disso. O reino de Deus nunca precisou de doutores, teólogos. Não. Se você pensa assim, você está enganado. O reino de Deus nunca precisou de mestre. O reino de Deus sempre precisou da glória e do poder do Espírito Santo de Deus. Eu falo isso porque eu sou teólogo, mas não estou firmado no meu conhecimento. Eu estou firmado na essência da palavra, que é revelada pelo Espírito Santo de Deus. A igreja nunca dependeu disso, sempre dependerá da glória e do poder do Espírito Santo. Jesus sabia que era chegada a hora, ou a sua hora, e ele passaria por uma madrugada de interrogatórios. A Bíblia diz que logo depois da ceia, Jesus foi para um monte orar, com alguns discípulos, Pedro, João e Tiago. Jesus disse a eles: orai para que não entreis em tentação. Jesus então se afastou deles cerca de um tiro de pedra, 20 a 30 metros. Jesus se afastou e, pondo-se de joelho, começou a orar. Orando Jesus, e eu creio que a oração de Jesus, conforme os evangelhos revelam, era assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia, Pai, seja feita
tua vontade sobre a minha vida. Quando Jesus orava ao Pai dizendo: passa de mim esse cálice, aqui aplica algo respeito à cultura daqueles dias. Aqueles dias de Jesus, quando alguém era condenado à cruz, a família do condenado passava pela vergonha do vitupério. A casa da família do condenado era tirada a fogo, e a partir de então o pai do condenado seria exposto à vergonha mais intensa dentro da sociedade. Quando Jesus estava dizendo como um homem: Pai, afasta de mim este cálice, Ele estava dizendo: Pai, eu não quero que o Senhor passe pela vergonha, mas todavia, Pai, seja feita a tua vontade. Naquele mesmo instante apareceu um anjo a Jesus e confortava Jesus. Mas logo depois ele começa a entrar em agonia. Presta atenção, porque isso é muito importante. Jesus começa a passar pelo fenômeno chamado hematitrose. A hematitrose não acontece em qualquer momento ou a qualquer momento, acontece em questões excepcionais, não acontece em qualquer momento ou com qualquer pessoa. A missão de Jesus era clara, Ele era capaz de prever a sua morte, a sua crucificação, entrando ou gerando em Jesus, ao contemplar a sua crucificação, esse fenômeno. Neste momento se manifesta a reação: lutar ou fugir, iniciada pelas águas turbulentas, do pavor extremo, da tristeza, da fraqueza física, acompanhada pelo abatimento moral violento, causado por um profundo medo e terror. O coração de Jesus começou a bater forte, no seu peito, um suor frio se manifestou, sua pele ficou empalidecida, suas pupilas se dilataram, seus músculos enrijeceram, os seus vasos sanguíneos se dilataram, precipitando o sangue nos delicados capilares que circundam as glândulas de suor, induzindo-os a romper os seus dutos, misturando com sangue e suor, projetando na superfície da pele, caindo ao chão. Nesse exato momento, revela-se e manifesta o que está escrito pelo evangelista Lucas, que ele suou sangue. Jesus estava passando por um dos piores momentos da sua vida, por causa dos nossos pecados. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele estava ferido pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Jesus então levanta, vai até os seus discípulos, mas eles estavam dormindo. Logo aparece Judas com os guardas dos sumos sacerdotes. Não foi os guardas humanos, mas foi os guardas do sumo sacerdote. Prenderam Jesus, porque Judas beijou Jesus. Era necessário um sinal. Judas vai até Jesus, porque era noite, todos se pareciam. Judas vai até Jesus, beija Jesus. Jesus é preso, é conduzido até o palácio de Anás. Anás começa a interrogar Jesus, porque o propósito era deter Jesus por horas em seu palácio, para dar tempo para convocar o sinédrio naquele momento. Não era legal convocar o sinédrio antes da hora da oferenda matinal, às 3 horas da manhã. 3 horas Jesus ficou no palácio de Anás sendo interrogado. 3:30 é oferecido o sacrifício, o sinédrio se reúne, Jesus é condenado, é levado a Pilatos. Chegando em Pilatos,
Pilatos sabia que Jesus pertencia à jurisdição de Herodes. Herodes ansiava pelos milagres, por ver Jesus operar milagres e sinais. Jesus vai até Herodes, Jesus não faz nada, decepciona Herodes. Zombaram de Jesus, bateram no nosso mestre, manda ele de volta para Pilatos. E sabe o que acontece? Ele sabia, era lei, a cúpula judaica queria a morte de Jesus, o povo queria a morte de Jesus, muitos queriam a morte de Jesus. Então ele decide: vou flagelar Jesus. O flagelo era algo insuportável. Levaram Jesus para um pátio, com correntes nas mãos e nos pés. Botaram Jesus num tronco. Jesus se prostrou. E homens com azorrades nas mãos, com tiras de couro, nas suas pontas pedaços de ferro e ossos, flagelaram a Jesus. E onde aquelas pontas de ferros, de ossos, pegavam no corpo de Jesus, rasgavam a pele, os ossos, os órgãos eram expostos ao frio, ao vento, à poeira. Jesus foi totalmente flagelado. Era costume, era Páscoa. Pilatos então teve uma ideia, porque era costume da época soltar um prisioneiro. Então chama Barrabás, colocam Jesus e Barrabás de frente para o povo. E Pilatos diz: a quem soltais? E o povo, movido pela cúpula judaica, grita: solta Barrabás e crucifica a Jesus. Então Jesus é colocado sobre ele o patíbulo, que pesava 57 quilos. Não foi colocada a cruz inteira, porque a cruz inteira pesava 140 quilos. Não tinha condições de, depois de um flagelo, o prisioneiro levar a cruz inteira. Colocaram o patíbulo sobre Jesus, jogaram Jesus no meio do povo e da multidão. Jesus foi caminhando pela via dolorosa, fraco, ensanguentado, com seus órgãos expostos ao sol, ao frio, ao vento. Chegando no Gólgota, Jesus é colocado na outra haste da cruz, chamada estipes, e é elevado aos céus, ficando 3 metros de altura. E neste momento, Jesus fraco, debilitado, por causa do flagelo, do peso do patíbulo, ele precisava fazer uma oração, ou a última oração. Então ele pende para frente, para respirar, levando ar aos pulmões e oxigênio ao cérebro, para fazer a última oração, bradando bem alto e dizendo: Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa-os, ó Pai. Jesus entrega o seu espírito, o véu do santuário se rasga do alto a baixo, se rasga o véu que impedia o homem de ter livre acesso a Deus,
Porque no Antigo Testamento, uma vez por ano, o sumo sacerdote ia no Santíssimo Lugar, com o sangue do sacrifício, o pedido do povo. Deus descia sobre a tampa do propiciatório e trazia instruções ao povo para o sumo sacerdote. Ele recebia o pedido, o sangue era aspergido. Não, quando Jesus entrega o seu Espírito, meu amado, o véu se rasga do alto a baixo, é escrito pelo evangelista. E quando ele fala do alto a baixo, não é pela mão de um homem comum como eu e você, porque nós não tínhamos, o homem não tinha força para rasgar o véu, porque a sua espessura era de 40 centímetros, e o seu peso era de 2 toneladas, puxados por 2 juntas de boi. Foi a mão do próprio Deus, irmãos, que rasgou o véu naquele momento. E hoje nós temos livre acesso a Deus. Você pode te falar com Deus tomando o seu café da manhã, dirigindo o teu carro, tomando o seu banho, porque você tem livre acesso a Deus. O véu foi rasgado de alto a baixo, irmãos. Recovalabachai. E a palavra de Deus diz que houve trevas sobre a face da terra. Ei, nada acontece sem um significado, sem um propósito. Por que, pastor Anderson, houve trevas? Houve trevas porque assim como na morte de Jesus, assim também foi no princípio de todas as coisas. Quando ele começou a criar, havia trevas, e ele começou a dar vida a uma terra que não tinha vida, beleza a uma terra que não tinha beleza, formosura a uma terra que não havia formosura. Na cruz Jesus estava criando um novo homem. É por isso que Paulo diz: aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Mas no original diz: nova criação é. Nova criação. Nós fomos criados pela cruz. Nós estávamos vencidos, derrotados pelo pecado. O pecado roubou a beleza que estava sobre nós, a formosura que estava sobre nós, mas mediante a morte de Cristo, nos tornamos uma nova criação através da sua morte. Jesus desce, vai até o sepulcro dos mortos, no seio de Abraão. Era necessário ir, não para pregar o evangelho, mas para pregar a sua vitória. A vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte. A morte quis jogar grilhões em Jesus, está escrito em Atos, quis prender Jesus, mas Jesus rompeu os grilhões da morte, e ele subiu. E ao subir, ele aparece para Maria Madalena. Maria Madalena reconhece a voz dele, porque a ovelha reconhece a voz do seu pastor. E ela fala: mestre, o Senhor não me toque, porque ainda não subi ao Pai. Mas como assim, pastor? Ele foi como sumo sacerdote para rasgar o véu. E agora ele ia com um corpo ressuscitado, para receber um corpo ressuscitado, para chancelar a ressurreição dos corpos. Ele vai, recebe um corpo glorificado. Você sabe o que é um corpo glorificado? É um corpo metafísico. É aquele mesmo corpo que Jesus, quando ressuscitou, passou pela parede, mas ao mesmo tempo é físico. Tomé tocou nele. O corpo glorificado é um corpo metafísico, ao mesmo tempo de carne e osso.
Jesus passa 40 dias, você conhece? Ensinamentos, é chegada a hora dele subir aos céus, no Monte das Oliveiras. Jesus vai subindo aos céus, e ele vai passando pelas nuvens. E eu creio que neste momento se cumpre o que está escrito em Salmos 24, porque ele vai passando pelas nuvens, a cabeça, compreende aí, a cabeça de Jesus, o tórax de Jesus entrando no reino da glória, a sua cintura, as suas pernas no reino físico, os discípulos contemplando ainda ele, mas a cabeça, o tórax já no reino da glória. E ele vai passando pelas nuvens, e se cumpre o que está escrito no Salmo 24: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte, poderoso na batalha. Este é o Rei da Glória. Quando Jesus sobe, ele entrega 3 presentes que foi tirado de nós por um breve momento de tempo. E o que é, pastor Anderson? A comunhão. O véu foi rasgado. Falei sobre isso. O Espírito Santo de Deus, de uma maneira plena, em sua plenitude, e a vida eterna. Ele não veio, entenda, para te dar uma casa, um bom emprego, um carro importado, viagens, não. Isso é consequência de uma vida de fidelidade e obediência. Ele veio para nos devolver o que foi roubado e o que foi tirado. E ainda mais, ele foi aonde ninguém queria ir e te tirou de lá. Ninguém dava nada por você. Você era só um pedaço de barro, era só um pedaço de argila, sem beleza e formosura. Ninguém dava nada por você, mas ele foi aonde ninguém quis ir e te tirou de lá e te trouxe para cá, para a casa do oleiro, para ser limpo. Entrando num processo de santificação e sendo colocado na roda do oleiro, que era feita de porcelana com pés de madeira. E nesse momento você foi colocado para começar a pegar formosura dentro da casa do oleiro, porque é dentro da casa do oleiro pegamos formosura e estrutura dentro da casa do oleiro. Antes era só um pedaço de barro e de argila, sem formosura e beleza. Mas quando ele traz, entrando num processo de limpeza, de santificação, começamos a pegar estrutura e beleza, e somos levados ao forno, ao fogo do Espírito Santo. E é neste momento que nós somos provado o que está dentro do nosso coração, se há sinceridade de servi-lo ou não. E muitos neste momento se trincam e quebram. É por isso que tem muitos por aí dizendo que é profeta e já deixaram de ser profeta há muito tempo. Dizem que é vaso, mas está trincado e rachado. Mas todo aquele, mediante a morte e pelo poder do fogo do Espírito Santo, passa ou consegue passar por este processo, sai da fornalha para ir para o comércio, para ser vendido.
e servia para 3 coisas: carregar farinha, carregar azeite e carregar água. Farinha, todo aquele que passa pelo poder do fogo sairá do fogo para ser cheio da palavra, sairá do fogo para ser cheio do Espírito Santo, e sairá do fogo para conhecer as profundezas da mente de Cristo. Foi por isso que Ele subiu, nos devolveu o que foi tirado, e foi lá onde ninguém queria ir, te tirou de lá. Porque Ele quer que você seja cheio do Espírito, cheio da palavra, e o conheça em sua plenitude. Se colocam de pé na noite de hoje. De canta lá, baixai, de covalaia. Quem quer ser cheio da palavra, levanta suas mãos. Quem quer ser cheio do Espírito, levanta suas mãos. Quem quer conhecer este Jesus em sua plenitude, em sua totalidade, levanta suas mãos, porque Ele veio para isso. Ele morreu por isso, para te encher do Espírito, da sua palavra, para que você o conheça em sua totalidade. Você tem um chamado, você tem um ministério. Deixa Jesus te usar, deixa Ele fazer de você um instrumento, uma arma poderosa. Recovalaya, shedecanta labalaia, ricovalabachai, decanta labalabachu. Para terminar, pode cantar, varão. E vamos terminar.